Ele viu o cachorro caramelo sendo arrastado, e sua atitude deixou todos em choque. Imagine abrir a janela numa manhã comum e presenciar uma cena que faria qualquer um parar o que estivesse fazendo. Um cachorro caramelo, com as patas enfaixadas, estava sendo arrastado por um carrinho de feira no meio da rua de terra batida. Silencioso, sofrido, mas com os olhos ainda atentos, ele parecia pedir ajuda sem emitir um som. Foi naquele instante que um senhor conhecido por sua rigidez e falta de paciência com os outros tomou uma decisão inesperada. Ele correu até o animal e fez algo que ninguém da vizinhança poderia imaginar. A atitude dele mudou tudo. E a história que se desenrolou a partir dali tocou toda a comunidade. Essa é uma história de vínculos improváveis, segredos do passado, decisões difíceis e recomeços. E o que parecia ser apenas o resgate de um cachorro abandonado virou uma jornada cheia de reviravoltas, conflitos e descobertas. Antes de continuar com essa emocionante história, curta o vídeo, comente aqui de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar todos os capítulos dessa trama que está emocionando o Brasil. A manhã começou abafada, com o céu encoberto e o cheiro de chuva rondando o ar. Era início de outono no interior de Minas Gerais, e o silêncio da pequena cidade de Paralelepípedos ainda se espalhava pelas calçadas. As quitandas estavam abrindo, os sinos da igreja badalavam preguiçosamente e as primeiras panelas de café já esquentavam nas cozinhas. Na Rua do Rosário, em uma casa simples com varanda baixa e janelas de madeira azul, o velho Antônio levantava pela rotina. Tinha 66 anos, morava sozinho havia mais de uma década e era conhecido na vizinhança por ser rígido, metódico e pouco dado à conversa. Alguns o respeitavam, outros o evitavam, mas todos concordavam que ele tinha o passo firme e o olhar direto, daquele tipo que não se deixa enganar por pouca coisa. Como fazia todas as manhãs, abriu a janela da sala para deixar o ar correr. Foi então que viu. Na esquina, um garoto empurrava um carrinho de feira improvisado. O barulho das rodinhas irregulares rasgava o silêncio da rua. E dentro do carrinho, deitado sobre um pano sujo, estava um cachorro caramelo. As patas traseiras do animal estavam enfaixadas de forma amadora e, embora ele não soltasse um gemido sequer, seus olhos pediam socorro. Por um instante, Antônio ficou imóvel, apenas observando. O cachorro parecia aceitar seu destino, sem reagir, sem reclamar. A cena mexeu com algo que ele não sabia que ainda existia dentro dele. Sem pensar muito, calçou as sandálias, atravessou a varanda e desceu os degraus apressado, chamando o garoto. "Onde você vai com esse cachorro?" O menino se assustou, deu um passo para trás. Era magro, com os pés descalços e o cabelo desgrenhado. "Achei ele na beira da estrada. Ia levar para vender no ferro velho ou para ver se alguém quer, moço. Ele tá atrapalhado das pernas, mas ainda late." Antônio olhou para o cachorro. O animal também o encarava, com uma expressão que parecia mais humana do que se esperaria de um bicho. "Deixa ele aqui comigo. Eu dou um jeito." O menino hesitou. "E vai me dar o quê?" Antônio não respondeu. Entrou em casa, pegou uma nota de 20 e voltou. "Toma. Agora vá." O menino pegou o dinheiro e desapareceu entre os becos. Antônio se aproximou do carrinho, agachou-se, e viu de perto os machucados nas patas traseiras do cachorro. Não sangravam, mas estavam inflamados. O caramelo levantou levemente a cabeça, como se soubesse que o momento marcava algo importante. Calado, Antônio o pegou no colo. Era leve, mais osso que músculo. Os vizinhos espiavam pelas frestas das janelas, cochichando. Logo no primeiro dia, começaram as dúvidas. "Você vai ficar com ele, seu Antônio? Isso dá trabalho, viu? Vai gastar com bicho de rua agora?" Mas ele não respondeu ninguém. Levou o cachorro até a lavanderia, limpou o corpo dele com água morna, preparou uma caixinha com cobertas velhas e improvisou um canto ali mesmo. Depois saiu até a mercearia e comprou ração, ataduras, pomada. Quando voltou, o cachorro dormia tranquilo, como se finalmente tivesse encontrado abrigo. À noite, porém, os pensamentos começaram a se acumular. Antônio não tinha experiência com cachorro. Nunca quis ter um.
Mas havia algo naquele olhar, naquela resignação silenciosa do Caramelo, que o incomodava profundamente. Ele próprio sabia como era viver com cicatrizes, embora as dele não fossem visíveis. Nos dias seguintes, uma rotina se criou. Toda manhã, Antônio trocava as ataduras, aplicava a pomada, e dava ração na tigela velha que achou no quintal. O cachorro, ainda sem nome, comia devagar. Começou a se arrastar pela casa, apoiando-se apenas nas patas da frente. Antônio, sem perceber, já evitava varrer o chão para não incomodá-lo. As notícias começaram a correr. Dizem que o velho pegou um cachorro torto. Ele deu banho no bicho. Nunca pensei que o seu Antônio fosse dessas coisas. Aos poucos, o julgamento virou curiosidade. Crianças passavam em frente à casa só para espiar o tal cachorro Caramelo. Uma senhora do bairro, conhecida por organizar a novena de junho, chegou a oferecer um cobertor de lã para o animal. Mas também surgiram os obstáculos. Uma carta anônima foi deixada na caixa de correio, denunciando que um cachorro de rua não podia ser mantido sem autorização da prefeitura. Antônio leu, dobrou o papel e guardou. No dia seguinte, foi até a sede da zoonose municipal. Quero registrar o cachorro. Nome? Ainda não tem. Precisamos do número do chip, caso tenha. O veterinário passou o leitor, e o apito curto confirmou. Havia um chip. Pertenceu a alguém, disse a moça atrás do balcão. Antônio franziu a testa. Isso complicava. Mas não disse nada. Assinou os papéis, anotou o número e voltou para casa. O cachorro, agora mais firme, já conseguia se arrastar até a porta para receber o dono. Mesmo sem movimento nas patas traseiras, a cauda balançava com entusiasmo discreto. Foi numa noite chuvosa que Antônio lhe deu um nome. Você é teimoso. Aguenta tudo calado. Mas tem força. Caramelo. Vai ser Caramelo. O cão levantou as orelhas, como se entendesse. Com o tempo, Caramelo começou a acompanhar Antônio até a porta da mercearia. Ia num carrinho improvisado, acolchoado com pano de saco e cobertor velho. O bairro inteiro notava. O velho Ranzinhos agora andava com um cachorro enfaixado, mas de olhar altivo. E a história só crescia. A rádio local convidou Antônio para um quadro novo, chamado Vozes da Cidade. Queriam que ele contasse como resgatou o cachorro. Ele relutou, mas aceitou. Na gravação, falou pouco. Só o necessário. Disse que todos merecem uma segunda chance. Até os cães. Foi suficiente para comover ouvintes. A emissora começou a receber cartas, doações de ração e pedidos para conhecer o cachorro. A fama local chegou a tal ponto que a feira municipal o escolheu como mascote da festa da colheita. Caramelo ganhou um lenço de chita no pescoço, tirou fotos com crianças e idosos, e foi aplaudido quando subiu ao palco principal no colo de Antônio. Na plateia, alguém filmou tudo e postou nas redes sociais. No dia seguinte, os dois estavam no jornal da cidade vizinha. Mas nem tudo eram flores. Durante a festa, uma mulher apareceu. Bem vestida, de expressão firme, olhou Caramelo com estranheza e disse: "Esse cachorro é meu." Antônio gelou. A mulher mostrou fotos no celular. Imagens antigas, de um cão semelhante em outra cidade. Ele fugiu de casa no ano passado. Tenho todos os registros. Caramelo, ao vê-la, abaixou o rabo, recuou até o fundo do palco e soltou um rosnado baixo. Não parecia reconhecer. Ou talvez reconhecesse, mas não quisesse. Antônio encarou a mulher. Ele não quer voltar. Ela riu. Bicho não escolhe. Mas, ali, Caramelo escolheu. Ficou ao lado do velho. O povo aplaudiu. E ela foi embora, prometendo voltar. Naquela noite, enquanto o vento soprava forte pelas frestas da casa, Antônio olhou para Caramelo e disse: "E se quiser ir, eu entendo." Caramelo apoiou a cabeça no colo dele e fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, Antônio também.
O dia seguinte amanheceu com um cheiro forte de café passado e o burburinho nas calçadas. O que acontecerá na festa da colheita foi o assunto principal nas padarias, nas quitandas e até mesmo na fila do correio. O vídeo de Caramelo, enfeitado com um lenço de chita e recusando a aproximação da suposta dona, já circulava pelos celulares dos moradores e tinha ultrapassado as fronteiras da cidade. Agora, todo mundo tinha uma opinião. No centro, a senhora Margarida, presidente da Associação de Moradores, reunia um pequeno grupo na varanda da casa dela, enquanto organizava panfletos para um bazar beneficente. Entre uma anotação e outra, comentou com firmeza que o velho Antônio estava certo em proteger o cachorro, que animais também tinham direito a escolher onde querem viver. Do outro lado da rua, Dona Eunice, a vizinha de porta de Antônio e conhecida por ser a maior fofoqueira da Rua do Rosário, rebatia. Dizia que cachorro é propriedade, que se tinha chip, tinha dono, e que era irresponsável o velho ficar com um bicho que não era dele. Fez questão de lembrar que Antônio sempre fora calado demais e que agora queria bancar o herói. Enquanto isso, Antônio passava seu tempo em silêncio, como sempre. Mas agora havia algo diferente em sua rotina. Caramelo acordava mais disposto. Mesmo com as patas traseiras ainda comprometidas, já conseguia se arrastar com mais firmeza pela casa. Em alguns momentos, conseguia manter-se de pé por poucos segundos, antes de cair com leveza e olhar para o velho como se pedisse desculpas. Antônio, por sua vez, começou a ler mais. Pesquisava sobre reabilitação animal, sobre fisioterapia para cães, sobre órteses e adaptações para animais com mobilidade reduzida. Encontrou na internet a imagem de uma cadeira de rodas canina e passou a analisar cada detalhe. Pegou papel, caneta, e começou a desenhar o projeto de uma versão que ele mesmo pudesse construir com os materiais que tinha no quintal. As visitas aumentaram. Crianças do bairro vinham ver Caramelo, agora uma pequena celebridade local. Traziam brinquedos, pedacinhos de pão, cartinhas escritas à mão. Uma delas, Clarinha, de 7 anos, chegou com um desenho onde Caramelo usava uma capa vermelha e voava por cima da cidade. Disse que ele era seu herói. Mas não demorou muito para que a calmaria fosse interrompida. Na quarta-feira, Antônio foi chamado na prefeitura. A moça do balcão estava visivelmente desconfortável. Disse que havia uma solicitação formal de averiguação da guarda do cachorro. Segundo o protocolo, o animal deveria ser temporariamente recolhido até que se esclarecesse a questão da propriedade. Antônio apenas escutou. Não respondeu. Voltou para casa e trancou o portão. À noite, sentou-se com papel e caneta e começou a redigir um pedido de adoção formal. Incluiu todos os documentos que tinha, inclusive as contas de ração, pomadas e consultas que havia feito. Anexou também cartas escritas à mão por vizinhos apoiando sua permanência com o animal. No dia seguinte, levou tudo ao advogado João Batista, um senhor de terno surrado e modos antiquados, que se comoveu com o caso e disse que faria tudo sem cobrar nada. Falou com firmeza que o bem-estar do animal era o que mais importava e que, naquele caso, havia provas suficientes para mostrar que Caramelo não queria ser separado do velho. Enquanto isso, a mulher que afirmava ser dona do cachorro retornou à cidade. Chamava-se Raquel e apareceu novamente com as mesmas fotos, agora acompanhada de um advogado de fala rápida e gestos calculados. Alegava que o animal tinha sido dado ao irmão dela, e que por circunstâncias familiares, ele havia se ausentado por tempo indeterminado, deixando o cachorro aos cuidados de terceiros. Raquel dizia que queria o cachorro de volta não por afeto, mas para usá-lo como imagem em um projeto de redes sociais sobre superação animal. Essa declaração gerou reações diversas. Muitos ficaram indignados, outros desconfiados. A rádio local, percebendo o impacto do caso, decidiu organizar um programa especial, com entrevistas e depoimentos da comunidade. Antônio foi convidado, mas recusou. Preferiu enviar uma carta, que foi lida no ar. Na carta, dizia apenas que não tinha intenção de ser exemplo para ninguém, que apenas viu sofrimento onde ninguém mais quis ver, e que o que o prendeu àquele cachorro não foi piedade, foi respeito. Enquanto isso, Caramelo começava a se adaptar ao carrinho que Antônio construiu. Feito com tubos de PVC,
rodas de bicicleta infantil e um cinto de segurança de mochila escolar. O engenho era simples, mas funcionava. Pela primeira vez, Caramelo conseguiu caminhar com as 4 patas no ar, sustentado pelas rodas traseiras. E caminhou direto até a varanda, onde ficou sentado por horas, observando o movimento da rua. As crianças vibraram. Os vizinhos aplaudiram. Até Dona Eunice silenciou, cruzando os braços e murmurando que o cachorro tinha mais força que muita gente. Mas o embate jurídico se aproximava. Na audiência preliminar marcada para dali a um mês, Raquel pretendia provar que tinha direito ao animal. Antônio, orientado por João Batista, focava na prova de posse responsável e no vínculo afetivo entre homem e cão. Cartas, vídeos, testemunhos, receitas médicas, tudo foi reunido com cuidado. E foi nesse clima de expectativa que um novo personagem surgiu. Um jovem veterinário chamado Caio, recém-chegado à cidade, decidiu visitar Antônio após ouvir a história na rádio. Trazia consigo um histórico digital de um abrigo em outra cidade, onde Caramelo havia passado por 2 lares temporários antes de desaparecer. Segundo os registros, o cão havia sido devolvido 2 vezes por não se adaptar a comandos agressivos. Caio olhou para o velho com sinceridade e disse que, na visão dele, Caramelo era um animal que buscava autonomia, não obediência cega. Era um cão inteligente, que havia se recusado a ser condicionado ao medo. Antônio apenas assentiu com a cabeça, como quem já sabia, mas nunca tinha colocado em palavras. Essa informação virou um ponto-chave no processo. Mostrava que Caramelo tinha um histórico de rejeição e que, pela primeira vez, encontrara um ambiente onde era respeitado por quem era. A cidade se dividia. Cartazes começaram a surgir com os dizeres: "O Caramelo fica em portões e janelas." Outros, mais discretos, apoiavam a devolução do animal à antiga tutora, argumentando que regras são regras, e que a lei não deveria ser manipulada pela emoção. Na casa da Rua do Rosário, tudo seguia mais ou menos igual. Antônio lia seu jornal de papel, Caramelo dormia enrolado no cobertor e o carrinho de rodas ficava sempre encostado no canto da sala. Mas o silêncio entre os dois era carregado de entendimento. Sabiam que algo importante se aproximava. Numa tarde, enquanto limpava o quintal, Antônio escutou batidas no portão. Era Clarinha, a menina do desenho. Trazia outro papel nas mãos. Nele, Caramelo estava com o velho ao lado, de mãos dadas. Abaixo, ela escreveu: "E eles se escolheram." Isso vale mais que qualquer papel. Antônio guardou o desenho numa pasta junto com os documentos do processo. E naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, sentou-se na varanda com Caramelo e ficou ali até o sol se pôr. Nenhuma palavra foi dita. Mas, dentro daquele silêncio, havia tudo o que precisava ser dito. As semanas que se seguiram foram de uma tensão silenciosa e constante. A cidade, antes acostumada com a rotina lenta e sem grandes movimentações, agora se agitava a cada nova informação que surgia sobre o caso de Caramelo. Na venda do Zé do Queijo, a conversa sobre os preços do tomate foi substituída por opiniões sobre leis de posse animal. Na fila do posto de saúde, as senhoras comentavam a evolução do cachorro com as rodas. Até os jovens, normalmente alheios às histórias do bairro, estavam repostando vídeos de Caramelo pelas redes sociais, com legendas como "o herói de 4 patas que venceu a rejeição." Na casa da Rua do Rosário, Antônio seguia sua rotina como sempre, mas com uma nova leveza nos gestos. O silêncio que antes preenchia todos os cantos da casa agora era compartilhado. Caramelo, com seu jeito quieto e observador, havia se tornado a melhor companhia que o velho poderia imaginar. Não era um animal barulhento, tampouco carente. Ele parecia entender exatamente quando devia se aproximar, quando apenas observar, e quando permanecer ao lado em silêncio, como naquela noite em que a chuva caía fina e os trovões passavam longe, mas a ansiedade não. Enquanto a audiência oficial não acontecia, o advogado João Batista orientava Antônio a reunir o máximo de provas possíveis do vínculo afetivo que havia se estabelecido entre ele e o cão. A rádio local, como forma de apoio, transmitiu uma série de depoimentos gravados pelos moradores do bairro,
que falavam sobre como o Caramelo havia mudado a rotina da cidade, unido pessoas que antes não se falavam, e dado um novo sentido à vida de um senhor que até então era visto como alguém fechado demais para se importar com um animal. Durante esse tempo, Caramelo progrediu. Já conseguia, com a ajuda das rodas, percorrer até 2 quadras da cidade. Antônio adaptou a coleira com uma fita refletiva para os passeios noturnos e até costurou, com a ajuda da dona Cida da Costura, um colete acolchoado para proteger o peito do cachorro durante o frio da manhã. O velho, que nunca fora de costuras ou afagos, se viu cuidando de detalhes que até então achava inúteis. Lavava as patinhas de Caramelo com água morna, passava pomada, penteava os pelos com uma escovinha de criança. Mas nem tudo era ternura. A mulher que dizia ser a verdadeira dona do animal voltou à cidade com mais documentação e exigências. Raquel agora havia contratado um segundo advogado, mais jovem e agressivo. Disse em entrevista ao jornal regional que não aceitava perder o cachorro para um desconhecido. Segundo ela, era uma questão de justiça e de direitos. A entrevista causou comoção. Alguns começaram a ficar do lado dela, especialmente pessoas de fora da cidade que viam o caso apenas pelos olhos da lei, sem conhecer os bastidores e as relações que se formaram desde a chegada de Caramelo. Raquel ainda trouxe uma proposta e disse que levaria o cachorro para uma clínica veterinária em Belo Horizonte, onde ele teria fisioterapia, acompanhamento de especialistas e até sessões com um terapeuta comportamental. Afirmou que tinha condições financeiras para oferecer uma vida muito melhor do que a que Antônio podia proporcionar. Mas foi aí que Caramelo respondeu por si. Numa das visitas que Raquel fez à casa do velho, acompanhada de seu advogado, ela entrou pelo portão, se aproximou do cachorro com o celular em mãos, filmando tudo. Ao se aproximar, Caramelo latiu alto, recuou com dificuldade e, ao tentar fugir, tropeçou no tapete da varanda e caiu de lado, ofegante. Antônio o pegou no colo e o abraçou. Caramelo tremia, mas não chorava. Só mantinha os olhos fixos nos de Raquel, como se dissesse que não a queria ali. A imagem correu à cidade. Clarinha, a menina que havia desenhado Caramelo com uma capa, gravou um vídeo simples com o celular da mãe dizendo que o quem ama respeita o medo do outro. O vídeo viralizou. Foi compartilhado em páginas de proteção animal e até por um apresentador de televisão famoso. Antônio não gostava da exposição. Mas, dessa vez, entendeu que era preciso. Ele não queria vencer uma disputa. Só queria que o cachorro pudesse ficar onde se sentia seguro. Onde, pela primeira vez, havia construído alguma forma de lar. Dias antes da audiência, Caio, o veterinário, apareceu com uma novidade. Um fisioterapeuta de animais, amigo dele, havia se oferecido para atender Caramelo gratuitamente. Disse que ficará tocado com a história e queria contribuir. Antônio hesitou, mas acabou aceitando. O homem veio de outra cidade, trouxe equipamentos portáteis e iniciou sessões na própria casa do velho. Aos poucos, Caramelo começou a dar sinais de força nas patas traseiras. Eram pequenos movimentos, mas consistentes. O fisioterapeuta explicou que o trauma de Caramelo parecia mais emocional do que físico. E que, com apoio, ele poderia voltar a andar. Antônio ouviu tudo com atenção, mas não criou expectativas. Disse apenas que, se fosse para andar, que andasse. Se não fosse, o carrinho já estava bom. A audiência aconteceu numa manhã de segunda-feira, no salão do fórum da cidade. O ambiente era simples, mas carregado de tensão. De um lado, Raquel, vestida com roupas de grife e acompanhada de seus advogados. Do outro, Antônio, de camisa social surrada e ao lado de João Batista, que levava uma pasta gasta cheia de papéis e cartas. A juíza, uma mulher de meia idade com olhar firme, pediu silêncio na sala e ouviu todos com paciência. A defesa de Raquel apresentou os documentos, os vídeos antigos com o cachorro e até um laudo veterinário atestando que ela tinha condições de cuidar dele. João Batista, com sua fala lenta e pausada, apresentou o outro lado. Falou do abandono, da rejeição, da transformação que o animal teve ao lado do seu atual cuidador. Apresentou os vídeos dos passeios com o carrinho, os desenhos das crianças, os relatos do fisioterapeuta, as cartas de vizinhos, o vídeo de Clarinha.
Tudo com calma. Sem drama. O momento mais forte da audiência foi quando Caramelo foi chamado à sala. A juíza autorizou que ele estivesse presente, como parte da avaliação de comportamento. Quando Raquel estendeu a mão, ele se encolheu. Quando Antônio se abaixou, o cachorro correu até ele com esforço e se deitou aos pés do velho, como se aquilo fosse o seu lugar natural. A sala ficou em silêncio. A juíza então olhou para ambos e pediu alguns dias para dar a sentença. Queria tempo para refletir, pois o caso não era apenas jurídico, era moral. Antônio voltou para casa com Caramelo no colo. O cachorro dormiu o caminho inteiro. Ao chegar, subiu com esforço para a varanda, deu 2 voltas no próprio eixo e deitou-se ao lado da porta. Naquela noite, houve festa no bairro. A igreja organizou uma celebração em honra a São Francisco, e todos os animais foram levados para a bênção. Caramelo estava lá, com o lenço colorido no pescoço e o carrinho recém-pintado de azul claro. Clarinha caminhava ao lado dele, segurando uma plaquinha onde se lia: "Dele não tem voz, mas tem escolha". Na manhã de sexta-feira, a sentença saiu. A juíza declarou que, embora o chip de identificação mostrasse uma antiga propriedade, o bem-estar do animal estava acima de qualquer posse legal. O vínculo afetivo entre Antônio e Caramelo, o histórico de rejeição e o comportamento do cão foram levados em consideração. A guarda definitiva foi concedida ao velho. A cidade inteira comemorou. Caramelo virou símbolo de superação, respeito e recomeço. Não apenas por sua história, mas pela forma como havia transformado a vida de Antônio, de certo modo, de todos ao redor. E naquela tarde, quando o sol baixava atrás da serra e o céu se tingia de dourado, Caramelo caminhou pela primeira vez sem o carrinho. As pernas ainda trêmulas, os passos curtos, mas firmes. Antônio observava da varanda, com os olhos marejados e as mãos cruzadas nas costas. "Você venceu", falou baixinho. Caramelo se virou, abanou o rabo, e deitou-se ali mesmo, no meio do quintal. Era ali que ele queria ficar. E agora, podia. O verão chegou com força no interior de Minas. As nuvens pesadas se acumulavam pelas montanhas, e o cheiro de terra molhada passou a fazer parte dos fins de tarde. Para muitos, a estação era sinônimo de cuidado com enxurradas, portas que não fechavam direito e goteiras nos telhados. Para Antônio, aquele verão trouxe outra coisa: calma. Depois da decisão judicial, a vida seguiu num ritmo mais sereno. A poeira das discussões foi baixando, as visitas diminuíram, e a cidade voltou à sua rotina habitual. Mas dentro da casa da Rua do Rosário, algo havia mudado para sempre. Caramelo, agora sem a pressão das disputas e sem a constante movimentação de curiosos, ganhou ainda mais confiança. As sessões com o fisioterapeuta Caio passaram a acontecer uma vez por semana, e o progresso era visível. A cada encontro, Caramelo se mantinha mais tempo de pé, dava passos com menos insegurança e até tentava pequenas corridas pelo quintal, mesmo que ainda acabasse sentado no chão com a língua para fora e o olhar contente. Antônio também mudará. Já não se limitava a apenas assistir. Agora participava das sessões, aprendia os exercícios, anotava orientações em um caderno velho que encontrou no fundo de uma gaveta. Colocava despertadores para lembrar os horários de alongamento e criou um espaço na lavanderia com tatames emborrachados, almofadas e cordas improvisadas para exercícios de fortalecimento. Aos poucos, a ligação entre os dois ficou ainda mais forte, quase instintiva. Caramelo passou a seguir o velho por toda parte. Se Antônio sentava na varanda, o cão se deitava a seu lado. Se o velho ia ao quintal recolher a roupa, o cachorro caminhava atrás, mesmo mancando. E se por acaso Antônio saía para resolver algo sem ele, ao voltar encontrava Caramelo deitado junto à porta, esperando em silêncio. Mas o verão também trouxe seus desafios. Em janeiro, as chuvas chegaram com mais intensidade. Em poucos dias, as ruas de paralelepípedos começaram a ceder, o córrego que cruzava a cidade subiu de nível, e a praça central ficou tomada pela lama. A prefeitura decretou estado de atenção, e os moradores mais próximos das encostas começaram a se organizar em mutirões de apoio. A casa de Antônio, por sorte, ficava em uma parte mais alta, protegida de alagamentos.
Mas as chuvas não trouxeram só problemas materiais. Trouxeram lembranças. E com elas, antigos fantasmas. Certa noite, enquanto a água escorria pelas calhas e a energia piscava por causa dos trovões, Antônio teve um sonho. Estava no quintal de sua casa de infância, cercado por cachorros que não conhecia. Um deles, parecido com Caramelo, tentava falar algo, mas sua boca não se abria. O velho acordou suado, com o peito apertado, e encontrou o cachorro sentado ao lado da cama, como se soubesse que havia algo errado. Foi então que começou a ter lapsos de memória. Pequenos esquecimentos, falas desconexas, dificuldade para encontrar objetos que sempre estiveram no mesmo lugar. No início, achou que fosse o cansaço. Depois, passou a desconfiar que talvez a idade estivesse lhe cobrando a conta. Não falou nada para ninguém. Continuou com as rotinas, os cuidados com Caramelo, as caminhadas curtas pela cidade. Mas havia momentos em que se sentava em silêncio e ficava olhando para o cachorro como quem precisa se lembrar de algo muito importante. Caramelo, por sua vez, mostrava-se cada vez mais sensível aos estados emocionais do velho. Quando Antônio se perdia em pensamentos, o cão o cutucava com o focinho. Quando ele cochilava no sofá, Caramelo se deitava aos seus pés, em alerta. E quando as noites eram tomadas por tempestades, ficava acordado, vigiando a porta como se fosse seu dever proteger o homem que o salvara. Foi numa dessas noites que Clarinha apareceu novamente. A menina, agora com 8 anos, surgiu na porta da casa segurando uma caixa de papelão. Dentro dela, havia mantimentos, cobertores e uma carta escrita à mão. Mamãe disse que vocês precisam de ajuda quando a chuva fica assim. Antônio agradeceu com um sorriso discreto. Pegou a caixa, leu a carta com cuidado e chamou a menina para entrar. Serviu um copo de leite morno com biscoitos, enquanto o Caramelo abanava o rabo para a visitante especial. Clarinha ficou ali por mais de 1 hora, contando histórias da escola, dizendo que queria ser veterinária, e que Caramelo tinha sido a razão de sua escolha. Quando foi embora, Antônio fechou a porta com mais leveza. Sentiu que havia feito algo certo, mesmo sem ter planejado. Os dias seguiram chuvosos. Em uma dessas manhãs, Antônio se esqueceu de alimentar Caramelo. Foi a primeira vez em meses. O cachorro, sem entender, ficou parado ao lado do pote vazio por muito tempo. Quando Antônio finalmente percebeu, soltou um palavrão baixo e se desculpou com um pedaço de frango desfiado. Os esquecimentos aumentaram. Chaves perdidas, fogão ligado, água transbordando no filtro. Caramelo passou a ficar ainda mais colado ao velho, quase como um assistente. Onde Antônio ia, ele estava atrás. Quando Antônio parava, Caramelo encostava a cabeça em sua perna. Era como se o cão dissesse que ele não precisava lembrar de tudo, se ele lembraria por ambos. Mas nem todos os dias eram difíceis. Com a ajuda de Caio, o veterinário, Antônio e Caramelo começaram a participar de encontros com outros tutores de animais com necessidades especiais. Reuniam-se num galpão adaptado na cidade vizinha. Lá, Caramelo conheceu outros cães com cadeiras de rodas, próteses, deficiências visuais e surdez. Foi a primeira vez que Antônio percebeu que havia uma comunidade inteira dedicada a dar dignidade aos animais rejeitados. Ali, encontrou novas amizades, trocou experiências e percebeu que não estava sozinho. Um senhor chamado Benício, viúvo como ele, contou que também sofria com lapsos de memória e que havia encontrado em seu cão-guia a estabilidade emocional que precisava. Foi ali que Antônio teve a ideia. Começou a anotar suas lembranças com Caramelo em um caderno. Detalhava os primeiros dias, as visitas, as sessões de fisioterapia, os passeios pela cidade. Escrevia tudo, como uma forma de não esquecer. E cada página era lida em voz alta para o cachorro, que escutava com a atenção de um bom aluno. Uma noite, ao reler uma dessas páginas, Antônio se emocionou. Você me curou, Caramelo. Não sei como nem quando, mas foi você. Naquela noite, dormiram lado a lado no sofá, ouvindo a chuva cair. Os vizinhos perceberam a mudança no velho. Ele estava mais emotivo, mais presente, mas também mais vulnerável. Dona Cida passou a visitá-lo 2 vezes por semana.
Clarinha vinha sempre que podia. Até Dona Eunice, a vizinha fofoqueira, trouxe uma torta e ficou mais de 1 hora conversando com ele sobre a infância em São João del Rei. Caramelo virou o elo. Entre gerações, entre famílias, entre silêncios e palavras. Foi em fevereiro, depois de uma tempestade forte, que a praça da cidade amanheceu destruída. A prefeitura organizou um mutirão, e Antônio fez questão de participar. Levou Caramelo em seu carrinho, com capa plástica para protegê-lo da lama, e ajudou a plantar novas flores no canteiro principal. Quando terminou, sentou-se no banco da praça, suado, cansado, mas feliz. Caramelo se deitou a seu lado. E ali ficaram. Sem pressa. Os meses seguintes foram mais secos. As chuvas cessaram, os telhados secaram, e a vida retomou seu ritmo tranquilo. Antônio continuava esquecendo nomes, lugares e tarefas. Mas nunca esqueceu Caramelo. Nunca esqueceu o que ele fez por ele. E Caramelo, com a mesma fidelidade silenciosa de sempre, seguia lembrando o velho de quem ele era. De quem eles eram juntos. A cidade já não os via com espanto. Agora, eram parte da paisagem. Um velho de fala baixa e um cachorro que aprendeu a caminhar com rodas, depois sem elas. Um homem que se redescobriu através da companhia de um animal que o mundo inteiro havia ignorado. E quando, numa tarde clara de março, Caramelo voltou a correr pelo quintal com as 4 patas, mesmo que por poucos metros, Antônio apenas sorriu. Não comemorou com palavras. Apenas observou. Sabia que aquele momento não era um milagre. Era fruto de persistência, de paciência, de amor. Quando a chuva veio, eles já estavam prontos. Era outono quando os sinos da igreja matriz tocaram mais forte numa manhã de domingo. O cheiro de pão fresco se espalhava pelas ruas estreitas, e os ipês amarelos começavam a soltar suas flores, formando um tapete dourado pelas calçadas. A cidade, embora pequena, parecia cada vez mais viva. E no meio de tudo isso, lá estavam eles, Antônio e Caramelo, caminhando com calma pelo centro, como 2 velhos conhecidos da história. Caramelo agora andava com as 4 patas. Ainda mancava um pouco com a traseira, e às vezes se cansava rápido, mas sua recuperação era motivo de admiração. As rodas do carrinho já estavam enferrujando encostadas no canto da lavanderia, guardadas como um troféu silencioso de um tempo difícil que, pouco a pouco, estava sendo vencido. Naquele domingo, havia algo especial no ar. A rádio local tinha anunciado a realização da Feira da Esperança, um evento beneficente promovido por moradores para arrecadar fundos e equipamentos para animais resgatados. O evento aconteceria na praça principal, e o nome mais esperado era o de Caramelo, que seria homenageado com uma medalha simbólica por sua história de superação. Clarinha, junto com outros alunos da escola, seria responsável pela apresentação. Antônio hesitou em aceitar o convite. Não gostava de exposição, muito menos de discursos. Mas ao ver a animação de Clarinha e o brilho nos olhos de Caramelo sempre que sentia o movimento das pessoas à sua volta, decidiu que era hora de retribuir de alguma forma tudo o que haviam feito por eles. A praça amanheceu decorada com faixas, barracas coloridas, cartazes feitos à mão. Os bancos estavam cheios, o coreto enfeitado com balões. Havia uma energia diferente no ar. As pessoas riam, trocavam receitas de petiscos caninos, mostravam fotos dos seus animais. Era como se a cidade tivesse encontrado, enfim, um motivo coletivo para se unir sem discussões. Quando Antônio chegou, acompanhado de Caramelo usando um lenço de cetim azul no pescoço, o público silenciou por alguns segundos. Não por surpresa, mas por respeito. Era como se todos soubessem que estavam diante de algo raro, um amor verdadeiro, silencioso, resistente ao tempo e às adversidades. Clarinha subiu ao palco com um microfone na mão e uma folha amassada no bolso. Disse, com voz trêmula, que aquele cachorro havia ensinado mais sobre lealdade, paciência e amor do que muitos adultos que ela conhecia. Contou como ele inspirou crianças a cuidarem melhor dos bichos, idosos a voltarem a passear, e até vizinhos a fazerem as pazes. Quando terminou, entregou a Antônio uma medalha feita com tampinhas recicladas e uma fita de tecido bordada pelas alunas do curso de artesanato.
Antônio recebeu, mas não disse nada. Apenas olhou para Caramelo, abaixou-se lentamente e colocou a medalha ao redor de seu pescoço. Aplausos. Caramelo não entendeu o porquê de tanta festa, mas abanou o rabo com energia. E naquele momento, entre risos, fotos e lágrimas, havia uma certeza comum entre todos e aquele cachorro havia mudado a cidade. Mas o tempo, como sempre, continuou sua marcha. Dias depois, a rotina voltou ao normal. Antônio acordava cedo, varria a calçada, preparava o café. Caramelo o acompanhava, deitando-se na soleira da porta e observando o movimento. As folhas do outono foram dando lugar ao cinza úmido das primeiras garoas de inverno. E com elas, retornaram os silêncios profundos. Antônio começou a ter dificuldades mais evidentes de memória. Certos dias acordava sem saber o dia da semana. Esquecia nomes de vizinhos, lugares onde guardava as chaves, e uma vez esqueceu o próprio nome completo ao ser abordado por um agente de saúde. Mas sempre que isso acontecia, Caramelo estava lá. Se o velho esquecia a hora do remédio, o cachorro lateava ao lado da estante onde os frascos ficavam. Se Antônio errava o caminho na volta da mercearia, Caramelo puxava a coleira na direção correta. E se, em noites mais confusas, o velho despertava sem saber onde estava, bastava ver o focinho do cachorro enfiado entre seus braços para encontrar o caminho de volta à realidade. Foi nesse período que João Batista, o advogado, o visitou com uma proposta. Um grupo da capital estava produzindo um documentário sobre relações entre humanos e animais em comunidades pequenas. Queriam gravar um episódio com Antônio e Caramelo. Ofereceram hospedagem paga em um hotel, alimentação e até uma doação ao abrigo local em troca das gravações. Antônio recusou. Disse que não precisava ser filmado. Que a história de Caramelo já estava contada nos olhos dele, nos passos que agora dava, nas crianças que sorriam quando o viam. Mas agradeceu. E pediu que, se fossem doar algo, que fosse em nome de Clarinha. Nesse mesmo mês, Caio, o veterinário, trouxe uma notícia inesperada de um projeto estadual voltado à reabilitação de animais aceitou incluir Caramelo como símbolo de uma campanha educativa. O rosto dele estaria em cartazes distribuídos em escolas, feiras e eventos públicos. Dessa vez, Antônio concordou. Disse que se era para ajudar outros bichos como Caramelo, então que colocassem a cara dele até em. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Embalagem de ração. Com a chegada do frio mais intenso, veio também a necessidade de adaptar a casa. Dona Cida costurou cobertores mais grossos para o cachorro. A prefeitura, sensibilizada com o caso, mandou instalar uma pequena cobertura na varanda da casa. Clarinha pintou um mural com a imagem de Caramelo e Antônio sentados sob uma árvore. Tudo isso foi feito em silêncio, sem cerimônias. Porém, nem tudo estava sob controle. Numa manhã gelada, Antônio não acordou no horário habitual. Caramelo estranhou. Lateu. Rasgou parte do cobertor tentando chamar atenção. Quando percebeu que o velho estava desacordado, correu até o portão e latiu incessantemente até que Dona Eunice, ao abrir a janela, visse o movimento estranho e chamasse ajuda. Antônio havia tido um princípio de desorientação severa. Foi levado ao posto de saúde e, após exames, recebeu o diagnóstico de um início de Alzheimer. O médico foi claro e a mente de Antônio começaria a se perder em espaços de tempo. Mas o que poderia retardar esse processo era manter sua rotina, suas relações afetivas e estímulos cognitivos. Ao voltar para casa, já sob cuidado da assistência social, Antônio fez apenas uma exigência em que Caramelo ficasse com ele. E assim foi. Com o apoio da comunidade, os dois passaram a receber visitas regulares de voluntários. A biblioteca do bairro mandava livros infantis com letras grandes para que Antônio lesse em voz alta para o cachorro. Clarinha, agora mais crescida, ensinava Antônio a usar um aparelho de voz para gravar seus próprios áudios contando histórias da vida com Caramelo. Cada gravação era ouvida em silêncio pelo cachorro, que se deitava do lado do velho, como se guardasse cada palavra.
Foi nesse período que o velho tomou uma decisão importante. Entregou a João Batista uma carta escrita à mão, dizendo que quando não pudesse mais cuidar de Caramelo, queria que Clarinha fosse sua nova tutora. Que ela tinha alma boa, coração aberto e mãos pequenas que sabiam acariciar com respeito. João Batista prometeu cumprir. Mas os dias ainda eram generosos. Caramelo continuava firme, saudável. Corria, brincava, recebia os visitantes com a alegria de sempre. Antônio, entre os lapsos de memória, mantinha o bom humor. Às vezes esquecia o nome de Caramelo, mas nunca esquecia quem ele era. Chamava-o de o companheiro, valente, meu menino. Numa tarde tranquila, enquanto as folhas secas dançavam no quintal, Antônio e Caramelo estavam sentados na varanda. O velho tinha um caderno no colo e os olhos semicerrados. Lia um trecho escrito há semanas, sem saber que era de sua própria autoria. O cachorro chegou arrastado, sem entender o mundo, e me ensinou a ficar. Ele podia ter ido embora, como tantos já foram, mas escolheu ficar. E eu, que nunca soube muito bem como fazer isso, fiquei com ele. Caramelo, deitado aos seus pés, ergueu a cabeça. Olhou para o homem e suspirou. Era como se entendesse tudo. Como se soubesse que aquele momento, aquele lugar, aquela conexão, era o que realmente importava. Naquele fim de tarde, a cidade seguiu com seus afazeres. Os sinos tocaram, o pão assou, os ipês perderam mais algumas flores. Mas ali, naquela varanda da Rua do Rosário, algo extraordinário acontecia todos os dias. Dois seres que haviam sido deixados de lado, esquecidos, quase descartados, encontraram um no outro o valor de permanecer. E isso, por si só, era mais do que qualquer medalha, reportagem ou aplauso poderia traduzir. O inverno avançou com ventos gelados que entravam pelas frestas da porta da frente. Naquela parte da cidade, os dias pareciam mais curtos e o tempo, mais lento. Mas na casa da Rua do Rosário, um tipo especial de calor mantinha tudo em movimento. Mesmo com a mente cada vez mais confusa, Antônio ainda seguia sua rotina. Levantava-se cedo, colocava café para coar, trocava a água do pote de caramelo e sentava na varanda com o caderno no colo, ainda que muitas vezes não soubesse o que escrever. Caramelo, por sua vez, parecia ainda mais atento a cada gesto do velho. Como se tivesse entendido, de forma instintiva, que agora era sua vez de cuidar. Passava mais tempo próximo, alertava vizinhos com latidos sempre que algo parecia estranho e, principalmente, seguia Antônio como sombra fiel, dando a ele a sensação de que ainda havia sentido nos dias que vinham. Certa manhã, quando Antônio se levantou e ficou parado no meio da sala sem saber para onde ir, foi Caramelo quem trouxe o chinelo dele na boca e empurrou, com o focinho, o velho em direção à varanda. Foi o suficiente para que a memória voltasse, ainda que por minutos. Antônio sorriu, sentou-se e agradeceu baixinho, dizendo que, se não fosse o cachorro, já teria se esquecido de tudo. A cada semana, Clarinha vinha visitar. Agora, mais crescida, com cabelos presos num rabo de cavalo e um caderno próprio para anotar as histórias que Antônio ainda contava. Às vezes os relatos vinham desconexos, pulando do presente para o passado como uma fita rebobinada fora de ordem. Mas Caramelo sempre sabia quando era hora de interromper com um latido, fazer graça ou simplesmente deitar-se no colo do velho para que ele retomasse o fio da conversa. Numa dessas visitas, Clarinha trouxe um presente, uma caixinha de madeira pintada por ela com as iniciais AEC. Dentro, havia dezenas de pequenos papéis dobrados com frases escritas por alunos da escola. Frases como "O você me ensinou a ter coragem" ou "O eu queria que todos tivessem um cachorro como Caramelo". Antônio pegou a caixinha com as mãos trêmulas, leu algumas frases em voz baixa e, por fim, chorou. Não um choro escandaloso, mas silencioso, de quem havia sido visto de verdade após tantos anos de invisibilidade. Na semana seguinte, o médico do posto voltou a visitá-lo. A evolução da perda de memória era mais rápida do que o esperado. Antônio já confundia os dias da semana, esquecia o nome de parentes e, às vezes, ficava olhando para Caramelo como se precisasse de algum sinal de reconhecimento.
Mas havia algo curioso: toda vez que ouvia a voz de Clarinha, ou sentia o cheiro do café sendo passado pela manhã, ou via Caramelo correndo pelo quintal, sua expressão mudava. Como se um pedaço dele ainda soubesse exatamente onde estava. O médico sugeriu a inclusão de exercícios cognitivos mais simples, como montar quebra-cabeças, desenhar e escrever listas de coisas do dia a dia. Clarinha trouxe um caderno com desenhos de Caramelo para que Antônio colorisse. Ele começou pintando com desatenção, mas aos poucos passou a escolher as cores com mais precisão. Preferia tons quentes, como amarelo, laranja e vermelho. As cores de Caramelo. As cores que aqueciam. Em meados de julho, a praça da cidade foi novamente palco de um evento, a Festa das Estações, um encontro cultural em que cada rua representava uma estação do ano. A Rua do Rosário ficou com o inverno, e as vizinhas se reuniram para decorar as janelas com flocos de papel, cachecóis pendurados e panelas de sopa fumegando. Dona Cida teve a ideia de fazer uma pequena apresentação no coreto. Um teatrinho rápido sobre amizade, em que Clarinha contaria a história de Caramelo com bonecos de pano que ela mesma costurou. Antônio foi convidado, mas disse que só iria se Caramelo usasse o lenço azul. Quando o cachorro apareceu com o lenço no pescoço, o velho pegou seu casaco de lã e aceitou o convite. A praça estava cheia naquela noite. Clarinha subiu ao palco com as mãos tremendo, mas sua voz saiu firme. Contou a história do cachorro que chegou arrastado, foi acolhido por um velho solitário e, juntos, eles venceram a dor, a rejeição e o esquecimento. As luzes tremiam por causa do vento, mas ninguém se mexia. Quando terminou, todos aplaudiram de pé. Antônio permaneceu sentado, os olhos fixos na menina, como se estivesse vendo algo além do que ela dizia. Quando ela desceu do palco e o abraçou, ele sussurrou uma palavra que não dizia há semanas: obrigado. No mês seguinte, veio a maior mudança. João Batista, preocupado com o avanço da condição de Antônio, propôs uma adaptação na casa. Reuniu vizinhos, amigos e comerciantes da cidade e criou um mutirão. Em 2 fins de semana, a casa foi adaptada, rampas de acesso, barras de apoio, um banheiro com chuveiro seguro e uma pequena biblioteca improvisada no antigo quartinho dos fundos, onde Antônio agora passava parte das tardes ouvindo gravações feitas por Clarinha com as histórias dele mesmo. A ideia era simples, manter a autonomia de Antônio pelo maior tempo possível. Caramelo parecia entender tudo. Estava mais protetor, mais atento. Quando Antônio ficava confuso, ele se aproximava, lambia sua mão e o guiava até o cômodo certo. Era como um farol silencioso em meio à névoa mental do velho. Uma tarde, durante uma visita do fisioterapeuta, Antônio parou no meio do exercício, olhou fixamente para Caramelo e disse: Você é meu pedaço de lembrança mais bonito. Todos que estavam na sala se emocionaram. A frase foi repetida por Clarinha na escola e acabou virando o título de uma pequena exposição feita pelas crianças sobre histórias de animais e seus tutores. Caramelo virou mascote da turma, e até os mais desinteressados passaram a escrever textos e poemas sobre vínculos, lealdade e companheirismo. No final de agosto, a cidade ganhou um novo espaço, a Praça da Amizade, ao lado da escola municipal. Um canteiro foi batizado de O Jardim do Caramelo, onde foram plantadas flores amarelas e laranjas, e uma pequena placa dizia: E aqui floresce o que o amor não deixa esquecer. Na inauguração, Antônio estava presente. Sentado em uma cadeira, com Caramelo deitado a seus pés. Já não falava muito, e às vezes ficava olhando para o céu como se procurasse algo. Mas, ao ouvir a música tocada pelas crianças, apertou a coleira de Caramelo com força e sorriu. A cidade não era mais a mesma. As pessoas passaram a se olhar com mais gentileza. Crianças aprenderam a respeitar os animais de rua. Idosos passaram a se reunir em rodas de conversa. Jovens, antes alheios às histórias do bairro, começaram a participar das iniciativas sociais. Tudo por causa de um cachorro Caramelo que um dia foi arrastado pela rua, ignorado por muitos, e acolhido por um homem que também andava esquecido pelo mundo. E em meio a tudo isso, Antônio e Caramelo seguiam juntos. Nem sempre lembrando das palavras, mas nunca esquecendo o que realmente importava. Pois há coisas que só o coração entende. E essas, eles jamais deixaram escapar.
O inverno já dava seus últimos suspiros quando um leve aroma de flores começou a invadir a casa da Rua do Rosário. O cheiro doce e úmido da primavera parecia anunciar mudanças, um recomeço silencioso que chegava aos poucos, sem pressa, mas com intensidade. Antônio, mesmo com suas lembranças embaralhadas, sentia no ar algo diferente. E Caramelo parecia notar também. O cachorro andava mais animado, brincava com as folhas que caíam e até se aventurava a perseguir pequenos insetos pelo quintal. As visitas de Clarinha continuavam frequentes, e a relação entre os dois era cada vez mais forte. A menina, agora com 14 anos, trazia novidades da escola, histórias dos amigos, e o entusiasmo típico da idade. Sempre que chegava, corria para abraçar Caramelo, que retribuía com lambidas e pulos alegres, enquanto Antônio observava, sorrindo timidamente. Apesar do avanço da doença, havia momentos em que a lucidez parecia surgir como uma chama viva. Certa manhã, Antônio perguntou a Clarinha se ela lembrava do dia em que Caramelo havia sido encontrado. Ela respondeu que sim, e contou que, para muitos, aquele episódio tinha sido um despertar para a importância de cuidar dos animais e das pessoas ao redor. Antônio assentiu e disse que, no fundo, aquele cachorro Caramelo era prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe esperança para quem tem coragem de olhar com o coração. Foi nesse clima de renovação que João Batista apareceu na casa com uma proposta inesperada. Um casal da capital, apaixonado por animais e sensibilizado com a história de Caramelo, queria adotá-lo. Ofereciam uma vida confortável, cuidados veterinários constantes e a chance de viver em uma casa com quintal grande, perto de parques e lagos. A notícia caiu como uma tempestade para Antônio. Ele não sabia o que pensar. Por um lado, queria o melhor para Caramelo, por outro, sentia um nó no peito só de imaginar o cachorro longe dele. Clarinha ficou confusa e preocupada, pois sabia que a separação poderia ser dolorosa para os dois. No entanto, durante os dias que se seguiram, Antônio observou Caramelo com mais atenção do que nunca. Notou como o cachorro parecia mais cansado, como se soubesse que algo importante estava por vir. Viu também que o velho medo de perder aquele companheiro valente crescia dentro dele, ameaçando derrubar o pouco que restava de tranquilidade. Decidiu então conversar com o casal. Encontrou-os numa tarde ensolarada em um café próximo à Praça Central. O casal era simpático, jovem, com olhos gentis e sinceros. Eles falaram sobre planos, viagens, passeios e cuidados. Mas, acima de tudo, disseram que queriam que Caramelo fosse feliz, fosse onde fosse. Antônio voltou para casa com um sentimento estranho. Uma mistura de alívio e tristeza, esperança e medo. À noite, enquanto observava o cachorro dormindo ao seu lado, lembrou-se da frase que havia dito tempos atrás: "Você é meu pedaço de lembrança mais bonito." E naquela hora, percebeu que não importava onde Caramelo estivesse, o amor que tinham era uma força que nenhum tempo ou distância poderia apagar. No dia seguinte, reuniu-se com Clarinha e contou tudo. A menina chorou, mas disse que queria ajudar o velho a tomar a melhor decisão. Juntos, fizeram uma lista das coisas que Caramelo gostava: correr no quintal, os petiscos de carne moída, as noites na varanda olhando as estrelas e o carinho de Antônio. Enquanto isso, Caramelo parecia perceber a tensão no ar. Ficava inquieto, olhando para a porta e latindo baixinho, como se quisesse falar. Clarinha decidiu então criar um álbum de fotos e memórias, para que Antônio pudesse recordar todos os momentos vividos ao lado do cachorro, mesmo quando a mente falhasse. Passaram-se algumas semanas. Antônio continuava com suas pequenas confusões, mas havia uma serenidade crescente em seus olhos. Com a ajuda dos vizinhos e da escola, organizou uma despedida simbólica para Caramelo. Um encontro na praça, com crianças, idosos, voluntários e amigos, todos celebrando a jornada daquele cachorro que transformou uma cidade. No dia da despedida, o céu estava azul, com poucas nuvens e uma brisa leve que balançava as folhas das árvores. Clarinha subiu ao palco improvisado. E, com a voz embargada, leu um poema que havia escrito: "Caramelo, amigo de patas cansadas que trouxe luz às nossas estradas mesmo quando o mundo parecia escuro, você foi o calor mais puro." Antônio, sentado na primeira fila, segurava firme a coleira do cachorro. Caramelo parecia entender que aquele momento era importante.
O cachorro, ainda com um pouco de dificuldade para andar, caminhava com calma entre as pessoas, aceitando carinho e sorrisos. Ao final da cerimônia, o casal da capital chegou para levar Caramelo. Antônio, com lágrimas nos olhos, acariciou o focinho do cachorro e sussurrou que ele era mais que um animal de estimação, era família, era esperança, era amor que resistia a tudo. Caramelo olhou para Antônio com olhos brilhantes, lambeu sua mão e partiu. Os dias seguintes foram de um silêncio pesado na casa da Rua do Rosário. Antônio sentia falta do peso do cachorro ao seu lado, do som das patas no chão, do calor daquela presença fiel. Clarinha o visitava diariamente, trazendo histórias, fotos e memórias que ajudavam a preencher o vazio. Mas algo dentro do velho começava a se transformar. Sem Caramelo por perto, ele descobriu que a coragem que aprenderá com o cachorro estava dentro dele mesmo. Que, apesar da perda, havia um legado vivo que continuava na cidade, nas crianças, nos vizinhos e no coração de quem os conhecia. A partir daquele momento, Antônio dedicou-se a cuidar da biblioteca comunitária, organizando rodas de leitura e encontros culturais. Clarinha passou a ser sua companheira constante, ajudando-o a escrever suas memórias e compartilhar a história de Caramelo com ainda mais pessoas. A cidade, por sua vez, nunca esqueceu o cachorro Caramelo que um dia foi arrastado e que com sua força e lealdade mudou vidas. E enquanto a primavera florescia, o amor de Antônio e Caramelo continuava vivo, imperecível, um testemunho de que o verdadeiro laço entre um ser humano e seu cão ultrapassa qualquer distância, qualquer tempo, qualquer dificuldade. Os meses passaram e com eles vieram as estações da vida, cada uma trazendo seus próprios desafios e pequenos milagres. Antônio, agora mais fragilizado fisicamente, encontrava forças na rotina que construíra com Clarinha e no apoio dos vizinhos da Rua do Rosário. A casa que antes parecia maior e vazia, agora estava cheia de lembranças, risos e projetos. Caramelo, por sua vez, vivia numa casa confortável na capital, rodeado de carinho e cuidados, mas nunca deixou de lembrar o cheiro da terra do quintal, o som da conversa baixa de Antônio e o calor daquele velho abraço apertado. Mesmo com novos amigos e rotinas, havia um espaço reservado para aquele homem que o resgatara. Era uma tarde de primavera quando Clarinha, ao revisar as anotações que havia feito sobre a história do cachorro Caramelo, percebeu que havia uma lacuna, faltava registrar como Caramelo estava na nova casa, como ele havia se adaptado, como vivia. Decidiu então enviar uma carta para o casal que o adotará, pedindo notícias, fotos, qualquer informação que pudesse trazer um pouco do amigo de volta. O casal respondeu logo, com fotos de Caramelo brincando em parques, recebendo carinho e até aprendendo alguns comandos novos. Mas, algo no texto chamou a atenção, Caramelo estava frequentemente olhando para a porta da casa, latindo baixinho em direção à rua, como se sentisse falta de algo. Clarinha levou a carta para Antônio, que sorriu, mexeu no velho álbum de fotos e disse baixinho que o amor verdadeiro não se apaga. A esperança, mesmo tênue, parecia reacender uma luz dentro do velho. Enquanto isso, na capital, Caramelo começava a sentir um vazio estranho. Embora tivesse tudo o que precisava, o cachorro parecia inquieto, olhando para a janela, tentando reconhecer sons e cheiros que não existiam ali. Era como se um pedaço do seu passado estivesse chamando por ele, um chamado silencioso, mas urgente. Numa manhã quente de maio, durante um passeio no parque, Caramelo avistou uma senhora idosa sentada num banco, acompanhada por uma menina sorridente que segurava um caderno cheio de desenhos e fotos. O cachorro, sem saber exatamente porquê, correu até elas, abanando o rabo e latindo com alegria. A senhora era Clarinha, que havia ido visitar a cidade para cuidar de assuntos da família, mas não deixava de pensar no velho Antônio e no cachorro que havia mudado sua vida. Ao ver Caramelo, um sorriso iluminou seu rosto. A menina que a acompanhava era sua prima, que se encantou pelo cachorro assim que o viu. Caramelo se aproximou com confiança, como se reconhecesse a presença que tanto buscava. Clarinha chamou o cachorro pelo nome e, para a surpresa de todos, o cachorro correu para ela, pulando com alegria e demonstrando uma conexão que ia além das palavras. Foi nesse momento que Clarinha percebeu que Caramelo estava diferente, mais magro, mais cansado, mas com um brilho nos olhos que só aqueles que amam verdadeiramente conseguem ter. Decidiu, então, que precisava conversar com o casal que o adotará para discutir a possibilidade de uma visita mais prolongada à Rua do Rosário.
Enquanto isso, Antônio, que não sabia da visita de Clarinha, sentia um vazio crescente. As noites pareciam mais silenciosas, os dias, mais longos. Era como se a presença de Caramelo estivesse fisicamente longe, mas emocionalmente muito próxima, pulsando dentro dele. Um telefonema inesperado mudou o rumo das coisas. Clarinha ligou para Antônio, com a voz cheia de emoção, dizendo que havia encontrado Caramelo e que ele estava ansioso para voltar para casa. O velho, que quase não conseguia mais falar, chorou de alegria. Pela primeira vez em semanas, suas mãos não tremiam tanto, e um sorriso tímido iluminou seu rosto. Com a ajuda dos vizinhos e da prefeitura, organizaram uma viagem para que Caramelo pudesse retornar à sua verdadeira casa por algumas semanas. A notícia se espalhou pela cidade e todos ficaram ansiosos pelo reencontro. No dia da chegada, a praça da cidade estava decorada com flores amarelas e laranjas, o jardim do Caramelo florescia em todo o seu esplendor, e as crianças preparavam cartazes feitos à mão com mensagens de boas-vindas. Quando o carro parou na frente da casa de Antônio, o cachorro saltou animado, abanando o rabo e latindo. Antônio, que estava sentado na varanda, levantou-se com dificuldade, e com a ajuda de Clarinha, foi até a porta para receber seu amigo. O reencontro foi emocionante. Antônio ajoelhou-se, abraçou Caramelo com força e chorou silenciosamente. Caramelo, por sua vez, lambeu o rosto do velho, como se dissesse que estava ali para ficar, para nunca mais partir. Durante aquelas semanas, Caramelo retomou sua rotina no quintal, dormia ao lado de Antônio, que mesmo confuso, sabia que ali estava seu porto seguro. Clarinha cuidava do velho com carinho, ajudando nas tarefas e registrando cada momento com fotos e anotações. O retorno de Caramelo trouxe uma nova energia para casa. As tardes eram preenchidas por passeios curtos, carinhos e até algumas brincadeiras leves, sempre respeitando os limites do velho e do cachorro. A cidade parecia sorrir junto, como se comemorasse a volta daquele laço que nunca poderia ser quebrado. Mas, como toda história que vale a pena, nem tudo era simples. Antônio enfrentava dificuldades para se locomover, e algumas vezes sua memória o traiu, fazendo-o esquecer onde estava ou o que fazia. Caramelo, porém, sempre estava ali para confortá-lo, para lembrá-lo com sua presença silenciosa de que ele não estava sozinho. Clarinha percebeu que o velho precisava de mais cuidados e sugeriu que ele fosse para um centro de convivência para idosos, onde poderia receber acompanhamento especializado e conviver com outras pessoas. Antônio, relutante no começo, aceitou com a condição de que Caramelo pudesse visitá-lo todos os dias. Assim, uma nova fase começou. Antônio foi para o centro, onde conheceu novos amigos, participou de atividades e até começou a frequentar um grupo de terapia que ajudava a lidar com as dificuldades da idade. Caramelo, que se tornou figura conhecida entre os funcionários e visitantes, visitava o velho diariamente, trazendo alegria e conforto. Um dia, durante uma dessas visitas, Antônio, segurando a pata de Caramelo, disse baixinho: "Você me salvou mais de uma vez, meu amigo. Obrigado por nunca ter desistido." O cachorro parecia entender cada palavra. Deitou-se aos pés do velho, e ali ficaram, em silêncio, compartilhando um amor que transcendia qualquer barreira. A primavera dava lugar ao verão, e com ela, a promessa de dias mais longos e quentes. A cidade preparava sua tradicional festa das estações, agora com a Rua do Rosário mais viva do que nunca, com seus moradores unidos, conscientes e felizes. Caramelo, o cachorro Caramelo que um dia fora arrastado e esquecido, era agora símbolo de esperança, amor e perseverança. Antônio, apesar das dificuldades, continuava sorrindo e vivendo cada dia com a coragem que só o verdadeiro amor pode ensinar. E enquanto a luz do sol se derramava sobre a cidade, uma certeza permanecia: algumas histórias, por mais difíceis que sejam, sempre encontram um final feliz, porque quando o amor está no comando, nada é impossível. O verão chegou trazendo consigo o calor intenso e as cores vibrantes que preenchiam a cidade. A Rua do Rosário estava especialmente movimentada. Havia uma energia diferente, um espírito de renovação que pairava no ar, refletindo não apenas na paisagem, mas no coração dos moradores. Antônio, mesmo com sua saúde debilitada, sentia-se parte daquela transformação, principalmente porque Caramelo, seu fiel companheiro, estava ao seu lado.
O cachorro Caramelo se tornará uma figura quase lendária no bairro. Não só era amado por sua história de superação, mas também por sua presença constante nos momentos difíceis. Ele era um lembrete vivo da força da amizade e do poder da esperança. Com a aproximação da Festa das Estações, que era uma tradição local para celebrar a união da comunidade e as mudanças que cada ciclo trazia, Clarinha sugeriu a criação de um projeto especial para homenagear o legado de Caramelo e incentivar o cuidado com os animais de rua. A ideia era mobilizar crianças, jovens e adultos para participarem de ações educativas e de voluntariado, mostrando que a solidariedade podia ser o caminho para transformar vidas. Antônio, animado com a proposta, começou a ajudar a organizar as atividades. Ainda que sua mobilidade estivesse limitada, seu entusiasmo era contagiante. Ele lembrava histórias do cachorro Caramelo, contava como ele havia mudado sua vida e motivava todos a não desistirem, mesmo quando o caminho parecia difícil. As reuniões para o projeto aconteciam na biblioteca comunitária, um espaço pequeno mas aconchegante, onde o cheiro de livros velhos misturava-se com o aroma do café que Clarinha preparava. Ali, entre conversas e planos, nasceu a ideia de criar um mural que contasse a trajetória de Caramelo, com fotos, desenhos e depoimentos dos moradores. Enquanto isso, Caramelo continuava a ser o centro das atenções nas visitas ao centro de convivência. O cachorro se tornou um tipo de terapeuta informal, confortando idosos, ajudando a aliviar a solidão e trazendo sorrisos onde antes havia silêncio. A equipe do centro, impressionada com o efeito positivo do cachorro, passou a investir em mais atividades que envolvessem a interação com animais. Clarinha, cada vez mais envolvida, decidiu que precisava aprender mais sobre cuidado animal e decidiu se inscrever num curso de voluntariado em uma ONG local que cuidava de cães abandonados. Lá, conheceu pessoas que compartilhavam sua paixão e que a incentivaram a sonhar mais alto, a abrir um abrigo na cidade para cães e gatos em situação de rua. O projeto parecia ambicioso, mas Clarinha estava determinada. Com o apoio dos moradores, de Antônio e de algumas empresas locais, começaram a arrecadar fundos, organizar eventos e mobilizar a comunidade. Cada passo era uma vitória, e cada desafio, uma oportunidade para crescer. Mas, como em toda boa história, obstáculos não faltavam. Nem todos estavam de acordo com as mudanças e com o destaque dado ao cachorro Caramelo. Alguns moradores mais antigos reclamavam do barulho, outros achavam que o tempo gasto com animais poderia ser usado em coisas mais importantes. Havia também dificuldades burocráticas para conseguir o espaço necessário para o abrigo, além de obstáculos financeiros. Essas tensões chegaram a causar um afastamento temporário entre Antônio e Clarinha. O velho, cansado, não entendia por que tanta luta se fazia necessária, enquanto a menina sentia que aquele era o momento de transformar o amor em ação concreta. As discussões foram difíceis, cheias de emoções e lágrimas, mas no fundo, a admiração e o carinho mútuos nunca se perderam. Foi durante uma das reuniões do projeto, em meio ao calor do debate, que Antônio surpreendeu a todos. Com voz firme e olhar determinado, ele falou sobre a importância de lutar pelos sonhos, mesmo quando o corpo fraqueja. Lembrou que Caramelo havia enfrentado o abandono, a dor e o medo, e que eles não poderiam desistir diante de dificuldades passageiras. Aquela fala marcou um ponto de virada. A cidade começou a se mobilizar ainda mais, unindo forças para tornar o abrigo uma realidade. Clarinha voltou a se aproximar do velho, e juntos passaram a enfrentar cada desafio com coragem e esperança renovadas. Paralelamente, Caramelo começava a apresentar sinais de cansaço. As brincadeiras ficaram mais curtas, os olhos menos brilhantes. Os veterinários indicaram cuidados especiais, e Antônio passou a dedicar ainda mais tempo ao cuidado do cachorro, que, apesar da idade e dos problemas de saúde, continuava sendo seu fiel amigo. Em um dia de calor intenso, durante um passeio no parque, Caramelo parou de repente, olhando fixamente para uma figura que caminhava lentamente em sua direção. Era uma mulher com um cachorro parecido com ele, um cão Caramelo jovem e saudável. Os olhos de Caramelo brilharam de forma inesperada, e a conexão entre os dois cães chamou a atenção de todos. Clarinha descobriu que aquela mulher era uma antiga amiga que também tinha adotado um cachorro de rua. Ela contou que o cachorro, embora fosse diferente, compartilhava o mesmo espírito e a mesma coragem de Caramelo.
A conversa entre as duas mulheres foi longa e cheia de planos para expandir o trabalho de proteção aos animais pela região. Naquele momento, Antônio sentiu um misto de emoção e orgulho. Viu que o legado de Caramelo não estava apenas no passado, mas se projetava para o futuro, em ações concretas que transformariam a vida de muitos outros. Com a festa das estações se aproximando, o mural na biblioteca ficou pronto. Era uma obra de arte feita com o coração, que reunia as histórias, fotos, desenhos e depoimentos emocionados. A inauguração do mural foi um evento emocionante, com muita música, dança e falas que celebravam a vida e o amor. Caramelo, apesar das limitações, participou de sua forma, sentindo o carinho de todos, abanando o rabo e recebendo muitos abraços. Antônio, sentado ao seu lado, sentia-se mais vivo do que nunca, consciente de que o tempo, mesmo com suas limitações, não apagaria aquela história. O abrigo finalmente ganhou um terreno. A luta, que parecia interminável, começou a dar frutos. Crianças, adultos, idosos, voluntários e profissionais uniram-se para transformar o sonho em realidade. Era um espaço simples, mas cheio de esperança, onde cães e gatos encontrariam um lar temporário, carinho e a chance de um recomeço. Na última noite do verão, durante a festa que celebrava a inauguração do abrigo, Clarinha e Antônio sentaram-se lado a lado, observando as estrelas que brilhavam no céu limpo. O cachorro Caramelo, agora descansando tranquilamente, parecia sorrir com a sensação de missão cumprida. O velho então disse que a vida é feita de ciclos e que, mesmo quando um capítulo se fecha, outro começa, cheio de promessas. Clarinha, segurando a mão dele, respondeu que estava pronta para continuar aquela história, carregando o amor de Caramelo em cada passo. E assim, entre risos, lágrimas e esperança, a cidade se preparava para um novo ciclo, onde o amor, a coragem e a amizade seriam sempre a base de tudo. O outono chegou com seus ventos suaves e folhas douradas que caíam lentamente pelas ruas da cidade, trazendo uma sensação de renovação e esperança. A Rua do Rosário, antes marcada por histórias de dor e abandono, agora brilhava com o calor das pequenas conquistas e da união dos moradores. Antônio, apesar dos desafios da idade, mostrava-se mais sereno, amparado pelo carinho de Clarinha e pela presença constante do seu fiel amigo Caramelo. O abrigo para animais finalmente estava em pleno funcionamento. A comunidade se mobilizou para que ele fosse um espaço de cuidado, amor e transformação para muitos cães e gatos que, como Caramelo um dia, haviam conhecido o abandono. As crianças da escola local participaram ativamente, aprendendo sobre responsabilidade e empatia, enquanto os idosos encontravam no voluntariado uma nova razão para sorrir e se envolver. Antônio gostava de visitar o abrigo sempre que podia. Sentia-se feliz ao ver os cães brincando, ganhando peso e confiança, e, principalmente, encontrando famílias que os adotavam. Caramelo, mesmo com a idade avançada e a saúde delicada, acompanhava o velho nessas visitas, andando com passos lentos, mas sempre com a mesma alegria no olhar. Clarinha, agora uma jovem mulher cheia de sonhos, continuava empenhada em ampliar o projeto. Sua paixão pelos animais e pela comunidade era inspiradora. Ela sabia que aquela luta não tinha fim, mas cada passo conquistado era uma vitória que valia todo o esforço. Numa tarde de sábado, enquanto o sol se punha pintando o céu de tons alaranjados e rosados, a festa anual da cidade começou. Era o momento em que todos celebravam as estações, a vida, e a força da amizade que os unia. A praça principal estava decorada com flores, bandeirolas coloridas e barracas de comidas típicas que enchiam o ar com aromas irresistíveis. Antônio, sentado em seu lugar favorito na varanda de casa, observava tudo com um sorriso tranquilo. Ao seu lado, Caramelo deitou-se com calma, sentindo a brisa fresca e o som distante das vozes alegres. Durante a festa, Clarinha subiu ao palco para fazer um discurso emocionante. Com a voz firme, falou sobre a importância do amor, da perseverança e da solidariedade. Lembrou como a história de Caramelo havia unido aquela comunidade, inspirando cada pessoa a fazer sua parte para um mundo melhor. As palavras foram recebidas com aplausos calorosos. Muitos moradores, jovens e idosos, compartilhavam suas próprias histórias de mudança e superação, criando uma corrente invisível de afeto e esperança. Naquele momento, Antônio sentiu um aperto no peito, uma mistura de alegria e nostalgia.
Recordou cada passo daquela jornada, as dificuldades enfrentadas, os momentos em que parecia que tudo desmoronaria. Mas, acima de tudo, lembrou-se do amor incondicional que Caramelo lhe dera, um amor que jamais se apagaria. Quando a festa chegou ao fim, as pessoas começaram a se dispersar, deixando a praça tranquila e silenciosa. Antônio levantou-se com a ajuda de Clarinha e caminhou até o abrigo, onde Caramelo o esperava. O cachorro deu um leve latido, como se dissesse que tudo estava bem, que juntos poderiam continuar. Nas semanas seguintes, a rotina da cidade se manteve vibrante e cheia de vida. O abrigo crescia aos poucos, recebendo mais voluntários, mais doações, e mais animais que encontravam um novo começo. Clarinha organizava palestras e campanhas de conscientização, enquanto Antônio dava entrevistas para rádios locais, contando a história que havia tocado tantos corações. Caramelo, apesar da idade, parecia rejuvenescido pelo amor e cuidado que recebia. Ainda caminhava ao lado de Antônio, protegendo-o e dando-lhe força para seguir. Muitas vezes, durante os passeios pela praça, crianças se aproximavam para acariciar o cachorro e ouvir a história do cachorro Caramelo que mudou uma cidade inteira. Certo dia, uma surpresa inesperada marcou aquele momento. Um casal, vindo de uma cidade vizinha, apareceu na porta do abrigo. Eles haviam assistido a uma reportagem sobre o projeto e decidiram visitar para conhecer o trabalho. Traziam no colo um filhote de cachorro Caramelo, semelhante a Caramelo, cheio de vida e esperança. Clarinha, emocionada, recebeu-os com alegria e logo percebeu que aquele encontro simbolizava a continuidade daquela linda história. O filhote seria o novo guardião do abrigo, o símbolo vivo de tudo o que havia sido construído com tanto esforço e amor. Antônio, vendo o filhote brincar com Caramelo, sentiu uma felicidade profunda. Ele sabia que sua jornada com aquele cachorro especial não terminaria ali, pois aquele amor atravessava gerações e corações. E, naquele momento, teve certeza de que o melhor ainda estava por vir. O cachorro Caramelo, que um dia fora arrastado e quase esquecido, tornou-se o protagonista de uma história que transformou vidas e inspirou uma comunidade inteira. Seu legado estava garantido nas ações, nos sonhos e no amor que cada pessoa carregava consigo. Enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando a cidade com tons dourados, Antônio, Clarinha e Caramelo sentaram-se na varanda para contemplar a vida que construíram. A brisa suave carregava o som distante das vozes e risos, sinal de que o mundo continuava girando, e que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. E assim, com corações cheios de gratidão e esperança, eles seguiram juntos, prontos para escrever novos capítulos, sabendo que, enquanto estivessem unidos, nada poderia apagar a luz que acenderam na vida uns dos outros. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o vida, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.